Você é obrigado a participar de um jogo mortal com seus colegas de sala, onde apenas um irá sobreviver no final. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a esse jogo? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Nobuaki e Chiemi tentando descobrir quem é o responsável pelo jogo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar King's Game. Começamos com os estudantes da turma 2B recebendo uma misteriosa mensagem, dizendo que a partir de agora eles estão participando do jogo do rei, que inicialmente tem apenas duas regras. Não é permitido desistir e as ordens do rei devem ser seguidas em um prazo de até 24 horas. E em sua primeira ordem, o rei manda que o aluno número 28, chamado Mizoguchi, confesse o seu amor para a garota que ele gosta. Passamos para Chiemi e Nobuaki indo juntos até a escola. Eles conversam sobre o jogo e pensam ser apenas algum estudante querendo pregar uma peça. Logo, os estudantes começam a pressionar Mizoguchi para ele se declarar para a garota que gosta, seguindo as ordens do rei. Então o garoto pede para sair com Kamoshita, mas ela recusa de forma educada. Todos recebem a mensagem do rei informando que a tarefa foi cumprida. Mami pergunta quem estava mandando as mensagens, mas ninguém responde. E é meio óbvio que o rei não iria revelar a sua identidade. Mami deveria ter ficado no fundo da sala para ver quem estava enviando as mensagens, já que teoricamente o rei precisa estar na sala para ver se a tarefa foi realmente cumprida e enviar a mensagem de confirmação para os estudantes. Uma outra forma seria ter exigido que todos entregassem os telefones imediatamente, assim que as mensagens de confirmação chegaram, para que não desse tempo de apagar o histórico e vasculhar os aparelhos um por um, a fim de verificar o celular de onde teria partido as mensagens, descobrindo dessa forma a identidade do rei. Não é garantido que a pessoa não apagaria o histórico a tempo, e seria bom vasculhar se ninguém teria um segundo celular consigo. Não custa nada tentar, né? Chiemi dá a ideia de olhar o contato que está enviando as mensagens de texto, e Nobuaki faz isso. Entretanto, o contato do rei não aparece e eles ficam surpresos, já que não faziam ideia que dá para enviar mensagens de forma anônima. E aqui, os jovens poderiam gastar um tempo para ver os contatos que os três têm em comum, e as pessoas para quem deram seus números, montando uma lista de possíveis suspeitos para ficar de olho. Mais tarde, Chiemi está em sua casa e lê a nova mensagem do rei, ordenando que dois alunos se beijem. Um novo dia de aula começa, e alguns alunos dizem que a brincadeira já está indo longe demais e deve parar. Entretanto, a garota não demonstra ligar e beija o nerd da sala. Mais tarde naquele dia, vemos que a nova ordem do rei é que Toyoda deve tocar nos seios de Ishi. Bom, podemos notar que tem um padrão no envio das mensagens. As três últimas rodadas começaram no período da noite, quando os estudantes estavam em suas casas e não mais na escola, o que pode ser uma estratégia do rei para não ser pego enquanto envia as novas ordens, já que essa pessoa estará sozinha em seu quarto. No dia seguinte, os alunos ficam em volta de Toyoda, questionando se ele irá cumprir o desafio, e o garoto mente na cara dura, falando que não queria fazer, mas que as ordens do rei são definitivas. No entanto, Ishi falta, alegando que ficou doente, e os garotos começam a protestar, já que queriam ver o desafio do rei. A noite chega e todos recebem a mensagem de que tanto Toyoda quanto Ishi não obedeceram a ordem do rei, e por isso, a existência de ambos será apagada. Então podemos ver que ambos sumiram de uma foto da turma, nos mostrando que o rei tem poderes sobrenaturais e que o jogo é realmente algo sério, e não só um trote de um dos alunos. A nova ordem do rei é algo bem mais complicado, e notamos que a cada rodada a coisa está piorando. Tasaki e Nakajima vão ter que dar uma relaxada, e o problema é que a garota já tem namorado, e digamos que ele não vai ficar muito feliz com isso. A aula começa, e os alunos notam que as mesas e cadeiras de Toyoda e Ishi sumiram, além dos armários de ambos estarem vazios. Kamoshita percebe que o número da Ishi foi apagado do celular dela, o que também aconteceu nos celulares dos demais alunos. Ok, vendo que a situação se tornava séria, os estudantes poderiam procurar a polícia, sem a necessidade de contar que os alunos que sumiram foram esquecidos por todos, menos eles, de forma a não parecer uma história muito fantasiosa. Talvez eu mandaria alguém no meu lugar fazer isso, já que o jogo pode ter mais regras que não foram mencionadas, e eu não vou correr o risco de desaparecer só porque fui na polícia. Com certeza o fato das mensagens não terem remetente e possuírem um tom ameaçador seria um motivo suficiente para que a polícia pelo menos iniciasse uma investigação, sem contar que as autoridades possuem meios de rastrear de onde tinha sido enviada aquelas mensagens, se fosse o caso de alguém estar causando tudo aquilo. Então eles poderiam usar o método de triangulação, que usa as torres de celular para encontrar de onde o sinal está vindo. Dessa forma, eles encontrariam o aparelho que está enviando as mensagens, e poderiam achar a pessoa que está enviando elas também. Mami tenta explicar para a professora que Toyoda e Ishi evaporaram de uma hora para outra. Entretanto, a professora demonstra não se lembrar de quem são esses alunos, e manda que todos se sentem. De fato, o rei não estava brincando quando disse que apagaria quem desobedecesse a ordem dele. Os alunos poderiam ter insistido mais, já que a professora pensou que Mami estava enganada, se confundindo com dois alunos de outra sala e não dessa. Se todos falassem o mesmo e explicassem melhor a situação, a professora ia levar o caso bem mais a sério, e até poderia oferecer ajuda a eles. E provavelmente começar a pensar em estratégias que possam te ajudar a sobreviver até o final seria o ideal aqui, já que aparentemente nesse jogo apenas um irá sobreviver, ou você irá precisar encontrar o rei e pará-lo de alguma forma. Eles
conseguem achar o número do telefone da casa de Ishii. Kamoshita tenta falar que ela conhece a família da garota, porém a mãe de Ishii não reconhece o nome de sua própria filha. Até mesmo os nomes de Toyoda e Ishii sumiram da lista de chamadas, e os únicos que se lembram da existência de ambos são os alunos da turma 2B, que estão participando do jogo. Nakajima fica com medo de sumir se não obedecer a ordem de dar uma relaxada. Tasaki diz que não quer sumir também, e o namorado de Nakajima ameaça bater nele, se Tasaki tocar na sua garota. Bom, a solução aqui é bem simples. Ambos terão que dar uma relaxada para conseguirem se salvar. Infelizmente, o namorado da garota não vai ficar muito feliz com o acontecimento, mas caso eles não façam isso, ela corre o risco de desaparecer, e digamos que é melhor ficar vivo, certo? A segunda opção seria de achar o rei antes do prazo de 24 horas acabar, mas além de achar o rei, você provavelmente terá que finalizá-lo para parar o jogo, e eu não acho que será algo tão fácil de fazer, já que algo sobrenatural parece estar acontecendo nesse jogo. Mais tarde, Chiemi dorme na casa de Nobuaki e janta com a família dele, e eu notei que enquanto todos comem, Chiemi demonstra estar preocupada ou triste com algo, o que só pode significar uma coisa. Cara de quem vai aprontar. Então vemos que depois da janta, Chiemi perde o sono e decide ir até o quarto de Nobuaki, deixando o garoto desesperado para arrumar toda a bagunça. Ela diz que a última vez que esteve lá foi no ensino fundamental, quando sua mãe morreu e ela não queria ficar sozinha em casa. Por isso, Nobuaki tinha convidado ela para ficar na casa dele até o pai dela voltar. Entretanto, Nobuaki demonstra não se lembrar disso, o que é bem estranho, já que a garota perdeu a mãe dela, e por isso ele deveria se lembrar, por ser um acontecimento relevante e não algo comum. E aí, Nobuaki recebe uma mensagem informando que Nakajima e Tasaki cumpriram a tarefa. Então uma nova ordem é enviada para todos, a qual diz que Yahiro será o rei por uma rodada, e os estudantes vão ter que cumprir o que ele mandar. Chiemi começa a passar mal com a situação. Ela diz que o rei está se divertindo colocando uns contra os outros, o que não deixa de ser verdade, visto que ele deu o poder a Yahiro, que é o namorado da garota que deu uma relaxada com outro. No outro dia, Tasaki chama Chiemi e Nobuaki para um beco, e implora pela ajuda deles, pedindo para tentar remediar a situação com Yahiro. Na escola, vemos que o cara bateu na namorada dele, porém Nakajima questiona se seria tudo bem se ela fosse apagada. As garotas ficam ao lado de Nakajima, e dizem que Yahiro deve ser mais compreensível dada a situação. Entretanto, Yahiro escolhe se vingar, e dá a ordem de que Tasaki morra imediatamente. Então o garoto coloca a mão no coração e começa a morrer lentamente. E as três pessoas que tentam ajudar Tasaki têm as suas memórias alteradas, e continuam andando como se nada tivesse acontecido. A rodada termina e a mesa do garoto desaparece. Chiemi pega a foto da turma na sua mochila e vê que Tasaki desapareceu da imagem. Bom, isso poderia ser facilmente evitado. Todos sabiam que Yahiro ficaria bravo. Afinal, o cara ganhou um novo chapéu que ninguém gosta de usar, e chegou ao ponto de partir para a agressão. Por isso, eles poderiam ter amarrado e amordaçado Yahiro em um lugar da escola, onde ninguém o visse, como a despensa ou um local menos frequentado. Assim, se passariam as 24 horas, e ele não teria o poder de finalizar Tasaki. E digamos que o poder que esse cara recebeu agora é o de praticamente ganhar o jogo, caso você esteja jogando para ganhar, sem se preocupar com ninguém. Ele poderia simplesmente dar a ordem de ser o vencedor, ou que todos os outros participantes morram, ou até mesmo uma ordem exigindo que o rei seja revelado, entregando dessa forma a verdadeira identidade do rei para que ele pudesse ser finalizado. Uma das patricinhas dá a ideia deles falarem com a polícia, e Inoue propõe que eles falem com uma médium, visto que envolve algo sobrenatural. O que nesses casos não é algo ruim, já que pode ter uma força sobrenatural controlando o jogo, e poderiam existir algum tipo de ritual para quebrar essa maldição que foi colocada na turma. Nobuaki faz um pequeno discurso para o grupo, dizendo que o rei quer destruir a confiança deles, e se brigarem vão dar justamente o que ele deseja. E nesse momento, eles poderiam verificar os celulares uns dos outros, para descobrir quem está enviando as mensagens. Entretanto, a pessoa que está fazendo isso pode ser esperta o suficiente para enviar por um segundo celular, um aparelho secreto que pode estar na casa da pessoa. Uma aluna chama Chiemi, Nobuaki e Naoya para conversar, e eles estranham, já que ela é meio antissocial. Yamura diz que estava interessada nessa ocasião estranha, e que acha que isso é uma maldição, e que talvez a pessoa responsável por isso não saiba que é o rei. A garota não dá mais informações e sai da biblioteca. E aqui, os três deveriam ter pressionado ela para saber onde Yamura conseguiu essas pistas, visto que ela claramente está um passo à frente da turma no quesito informações. Descobrir exatamente que tipo de maldição está acontecendo aqui pode ajudar a encontrar algum método de quebrá-la. Então uma nova rodada começa. Hashimoto e Kana devem participar de uma votação. O que ganhar menos votos será apagado, e os alunos que se recusarem a votar vão ser punidos também. A classe tinha originalmente 31 alunos, contudo 3 foram apagados e agora só resta 28. Então eles planejam fazer com que a votação termine em empate, com 14 votos para cada. Eles decidiram seguir esse plano por causa do que o rei disse, de que a única punição ocorreria se alguém se recusasse a votar, mas não falou nada sobre manipular os votos.
Então os jovens depositam os votos na urna e começam a contagem. Mas algo inesperado acontece. O último voto que deveria ser para Kana acabou sendo para Hashimoto, o que fez com que a garota ficasse com menos votos e perdesse a rodada. Ela se desespera e tenta pular da janela, porém Chiemi não deixa. Então Kana se dirige até a outra e pula. O rei envia uma mensagem para todos, dizendo que Kana morreu por conta própria, e por isso Masami será punida, tendo que confessar o seu pecado, já que ela voltou errado de propósito por sentir inveja de Kana. Entretanto, Masami só diz que não gostava de Kana e por isso o rei a pune, a fazendo desaparecer. O corpo de Kana que estava no chão também desaparece, e a morte de Masami seria facilmente evitada se ela confessasse o que fez, contando que votou errado de propósito, assim como o rei havia pedido. Já Kana desapareceria de qualquer jeito, pulando da janela ou não. E digamos que fazer uma contagem de votos antes de depositar na urna resolveria a situação, ou até mesmo fazer uma votação de outra forma, onde fosse possível contabilizar na hora, como um por vez dizer o nome de quem iria votar, e assim a outra pessoa anotar no quadro. Dessa forma, ninguém teria coragem de votar errado para não empatar. Nobuaki se sentiu culpado pelo que aconteceu, visto que ele deu a ideia de fazer um empate. O jovem diz que deveria ter checado os votos antes, e Hashimoto tenta confortar o seu amigo. Yamura chama Chiemi e mostra que encontrou um caso de uma classe que desapareceu completamente. Ela também mostra várias fotos das turmas que sumiram, e surpreendentemente Nobuaki está em todas elas, até mesmo em uma turma antiga, em um ano que o garoto não deveria ter nascido ainda. O que me deixa um pouco suspeito de porque todo mundo que sumiu ainda está na foto, já que o jogo está apagando 1 a 1 da foto da turma 2B, e aqui todos que supostamente sumiram continuam lá. Contudo, Chiemi não acredita, e pensa ser somente uma coincidência, visto que ela e Nobuaki estudam juntos desde o primário. Então Yamura alerta que o rei também tem o poder de alterar as memórias das pessoas, o que é algo bem complicado, e todos deveriam prestar atenção nisso daqui pra frente, pois o rei pode facilmente manipular o jogo dessa forma. Uma nova rodada do jogo começa, e dessa vez todos os alunos da classe vão participar. Eles devem juntar todas as canetas em uma caixa, então cada aluno pode pegar até 3 canetas por vez, e o último que pegar será castigado. A vez de Akira chega, e restam apenas 3 canetas. Ele tem a opção de pegar somente 2 e por consequência eliminar Nobuaki, ou então pegar uma e eliminar Kamoshita. Akira culpa Nobuaki pela morte de Kana, e ameaça pegar 2 canetas para fazê-lo desaparecer por causa do resultado da votação. Chiemi defende Nobuaki, e Akira diz para a garota se despir, se quiser salvar o seu amigo. Ela até aceita fazer isso. No entanto, Nobuaki intervém e implora para Akira parar com aquilo. Então ele faz o que Nobuaki pediu, mas surpreendentemente Akira pega as 3 últimas canetas da caixa e se sacrifica, já que amava Kana e não poderá mais vê-la. Ok, as regras diziam que você poderia pegar até 3 canetas por vez. Caso você chegasse na caixa e tivesse apenas 3 canetas, seria fácil pegar apenas uma para sobreviver e deixar os próximos se resolverem. E para não ser o último a pegar a caneta que sobrou, eu levaria sempre uma caneta no bolso, dizendo que tirei ela da caixa. Afinal, o rei não disse que não podia fazer uma pequena trapaça no jogo, e alguém precisaria perder nessa rodada. Melhor evitar que seja eu. A aula termina e as patricinhas da sala tentam animar uma parte da turma, dizendo que tiveram uma boa ideia e acharam um jeito de sair do jogo. Nobuaki leva Chiemi até em casa e ela o convida para entrar, dizendo que seu pai não estava. Ambos conversam um pouco e quase se beijam, mas os celulares atrapalham o clima. E há uma mensagem do rei, informando que a maioria dos alunos da classe foram apagados por quebrarem as regras. Hashimoto liga para Nobuaki e conta que as patricinhas da sala tiveram a brilhante ideia de bloquear as mensagens do rei, e ainda por cima convenceram os outros alunos a fazer isso. Chiemi mostra uma foto da turma para Nobuaki e vemos que restam somente 8 alunos. Então uma nova ordem é dada pelo rei, mandando que Mami envie uma mensagem para 2 pessoas escrito morra, sendo que os que receberem vão desaparecer, e se Mami recusar, ela pagará o preço. Ok, a regra número 1 do jogo diz que não se pode desistir. Isso estava bem claro no SMS que todos receberam lá na primeira rodada, por isso era óbvio que bloquear as mensagens não ia dar bom. Digamos que o rei não puniu os alunos que o bloquearam, ainda assim seria uma ideia burra, já que você poderia estar participando de uma rodada e não ficaria sabendo disso. No dia seguinte, a professora chega na sala de aula e não nota diferença alguma, então Mami diz que vários alunos foram apagados, e eles são os últimos que sobraram. A garota começa a chorar, e a professora pede para Chiemi levá-la até a enfermaria. E como eu disse anteriormente, eles deveriam se unir para pedir ajuda e contar o que está acontecendo. Do contrário, é normal que a professora pense que Mami está passando por algum transtorno, já que ela só falou aquilo. Então Mami fala que precisa ir ao banheiro sozinha e aproveita para se finalizar, para não ter que escolher as pessoas para enviar a mensagem. Chiemi estranha a demora e ao entrar no banheiro encontra o sangue da garota no chão. A mesa de Mami some, e agora Nobuaki precisa mandar a mensagem para 3 pessoas em vez de 2. Ok, Nobuaki definitivamente terá que escolher essas 3 pessoas em algum momento. No caso, ele deveria saber quem são as pessoas que serão mais úteis para ajudá-lo a encerrar esse jogo e ficar vivo. Provavelmente a garota que conseguiu pistas sobre o passado
afastada do jogo é uma que precisa ficar viva. Além disso, Mami estava chorando e bastante abalada. Não custava nada a tia Emi ter entrado junto com ela, visto que garotas vão junto ao banheiro toda hora. Yamura conta tudo o que descobriu e então os estudantes decidem ir até a escola Yonaki, onde teve o primeiro registro do jogo do rei. Atualmente, essa escola está deserta e o jogo era feito através de cartas, já que não tinham celulares na época que aconteceu. Nobuaki diz que sente que já viu essa escola antes, mas que não consegue se recordar de onde, e de fato ele viu, em uma fotografia na casa de tia Emi. Eles entram na escola e se dividem para tentar encontrar pistas sobre a origem do jogo. Tia Emi acorda na enfermaria, e Yamura e Hashimoto atualizam ela sobre a situação, contando que Nobuaki ficou responsável pela tarefa de Mami. Yamura mostra as fotos antigas em que Nobuaki aparece com os outros alunos, e diz que isso não faz sentido, já que as pessoas que têm sua existência apagada não deixam rastros, e por isso ela chega à conclusão de que é só uma peça pregada pelo rei, e não uma prova de que Nobuaki seja o culpado. Contudo, os outros estudantes não se tocaram disso, e eu me pergunto se não dava para Yamura ter dito isso antes, para não colocar um inocente em perigo. Falando do garoto, ele acha uma sala com vários arquivos, incluindo uma foto com um texto no verso, que uma pessoa que estava prestes a desaparecer por causa do jogo escreveu. Então os colegas de Nobuaki apagam ele com uma paulada, e o amarram, chamando ele de rei. Eles dizem que tem provas, e mostram a imagem de Nobuaki na sua antiga turma, há anos atrás. Nobuaki encontra uma tesoura e começa a cortar a corda. Hashimoto tenta ligar para o seu amigo, mas eles pegam o celular dele e desligam. O garoto está prestes a ser finalizado, entretanto os 3 alunos desaparecem do nada. Então vemos que Hashimoto sabia a senha e o e-mail do seu amigo, por isso se passou por ele para enviar as mensagens para os 3 alunos, com a palavra morra. E é estranho que os 3 não tenham percebido que Nobuaki estava tentando se soltar, já que ele estava se mexendo pra caramba. Nobuaki poderia ter argumentado para sair daquela situação, já que não faz sentido que os alunos que tiveram a sua existência apagada apareçam na foto. Ele poderia ter falado isso para se safar, ou então poderia dizer que é só um aluno parecido com ele, uma mera coincidência. Ele também estava com suas pernas soltas, por isso poderia se levantar, dar um jogo de corpo no cara que estava com a madeira e sair correndo. É uma escola enorme, lugar para se esconder não iria faltar. E logo após isso, Nobuaki poderia usar o celular para enviar a mensagem e finalizar os 3. Ele pega a foto que estava vendo antes de ser nocauteado e faz a ligação com tia Emi, que tem uma foto igual em casa. Então todos recebem a mensagem de que Hashimoto quebrou as regras por se passar por outro aluno, e por isso será apagado. Nobuaki fala pela última vez com seu amigo, que o pede para pôr um fim nesse jogo. Já Yamura chega à conclusão de que o objetivo do jogo é castigar o rei, e por conta disso, a maldição quis fazer parecer que Nobuaki era o culpado, para fazer com que os outros alunos finalizassem ele, e por consequência tia Emi seria machucada, já que ela gosta do garoto. Porém, tia Emi não acredita que ela possa ser o rei, e acha que tudo é uma mentira de Yamura. Logo, Nobuaki liga para tia Emi, e a chama para ir até a sala deles, com o objetivo de eliminá-la. A garota chega lá, e Nobuaki pergunta se ela estava mentindo esse tempo todo, e se as memórias de infância que ele tem dela são falsas. Ele lê a carta para tia Emi, que diz que o último sobrevivente da sala teve o direito de se tornar o rei, mas se negou, e por isso um castigo foi lhe dado no lugar do privilégio. Essa pessoa não pode envelhecer e sempre estará envolvida nesse jogo mortal. Nobuaki mostra a imagem e vemos que é uma foto antiga, de tia Emi parada na frente daquela escola. Tia Emi está passando a maldição para várias turmas durante todo esse tempo, e quando a turma toda desaparece, a memória da garota é apagada para ela não saber o que aconteceu. Então Nobuaki decide finalizá-la para isso não acontecer com mais nenhuma outra classe. Ele pega uma tesoura e tia Emi joga a mesa nele e começa a correr. Yamura recebe a mensagem de que é uma ameaça em potencial para a existência do jogo, e por isso será apagada. Nobuaki consegue encurralar tia Emi e diz que sempre gostou dela, questionando se isso é uma memória falsa também. Então tia Emi empurra ele e pega a tesoura. Algum tempo se passa e vemos que a família de Nobuaki esqueceu completamente de que o garoto existe. A mãe dele até coloca um prato a mais na mesa, que era para ser de Nobuaki, mas eles ficam rindo e pensam que é somente um engano da mulher. Então vemos a cena de tia Emi chorando após Nobuaki desaparecer, e o rei enviando a mensagem para ela de que o jogo deve continuar com outra turma. Ela tenta se jogar da janela para se finalizar, mas vemos que isso não adiantou, já que a garota teve a sua memória apagada e recomeçou o jogo em outra turma. Bom, você poderia sobreviver se o rei te escolhesse nas rodadas iniciais, já que eram desafios mais fáceis, como se declarar para alguém, beijar alguém e dar uma relaxada. Além disso, as mortes de vários alunos poderiam ter sido evitadas, como a garota que morreu por causa do erro na contagem de votos, e aquele monte de aluno que desapareceu após seguirem o plano idiota de bloquear as mensagens do rei. Definitivamente, adotar a estratégia de que é um jogo mortal e apenas um sairia vivo seria a melhor ideia,
ideia. Se Nobuaki não tivesse a mão frouxa e soltasse aquela tesoura facilmente para Chiemi pegar, ele poderia ter vencido o jogo e talvez quebrado a maldição. Sobre a memória de Chiemi ser apagada toda vez que o jogo termina, ela poderia ter feito igual no filme Como Se Fosse a Primeira Vez, onde Adam Sandler grava fitas para sua namorada que tem perda de memória se lembrar dele no dia seguinte. Isso ajudaria Chiemi a se recordar da maldição, ou até mesmo uma tatuagem com alguma frase que fizesse ela ficar longe da escola. Fala galera, esse foi como derrotar King's Game. O que vocês acharam do vídeo? O que você faria para vencer esse jogo se fosse um aluno da turma 2B? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você acabar participando de um jogo mortal, faça de tudo para ganhar, afinal, você só vai ter uma chance.